Então, olha só, gente. Nós acabamos de ver, né, os casos fáceis e os casos difíceis. E aí, nós passamos agora aos modos ou às... Não é melhor chamar de regras, né, mas nós chamamos de postulados. Aos postulados que guiam a interpretação da Constituição. Então, eu tenho regras, tenho princípios, e eu tenho formas ou modelos, métodos, postulados, para interpretar a Constituição, que são critérios que vão me dizer como eu devo considerar uma norma constitucional, como eu devo interpretar uma norma da Constituição. Bem, são alguns. Bora lá. Primeiro, isso aqui é relativamente fácil, porque nós já conversamos sobre ele anteriormente. Supremacia da Constituição. O que é que significa isso? Quando a Constituição for interpretada, ela deve ser vista como uma norma de maior relevância do ordenamento jurídico, tendo primazia sobre as outras normas. Gente, atenção. Eu devo interpretar as outras normas à luz da Constituição, ou eu devo interpretar a Constituição a partir das normas infraconstitucionais? Qual deve ser o critério de interpretação? A primeira opção, elas serem Isso, interpretadas à luz da Constituição. exatamente, João. Então, a Constituição deve ser o parâmetro, e não o contrário. A Constituição deve ser o parâmetro sobre as outras normas, e não as outras normas que devem ser o critério da Constituição. Bem, essa supremacia se divide em duas: supremacia formal e supremacia material. O que é a supremacia formal? É a Constituição dentro da pirâmide de Kelsen. Formalmente, a Constituição é a norma de maior hierarquia do ordenamento jurídico. Não existe nenhuma norma acima dela. Todas as normas constitucionais, todas as normas infraconstitucionais estão abaixo dela. Ela é a única norma que ocupa o topo, o ápice do ordenamento jurídico. Não há outra norma superior ou igual a ela. E a supremacia material, o que é que significa isso? Significa que o conteúdo trazido pela Constituição é o mais relevante para o sistema normativo. O conteúdo que a Constituição traz é o conteúdo de maior importância de todo o ordenamento jurídico. Não existe nenhum conteúdo semelhante ao dele. Ah, professor, Código Penal? Não. Código Tributário? Não. Todas as outras normas têm um conteúdo até importante, mas o conteúdo mais importante é o trazido pela Constituição. Ok? Primeiro. Segundo, é o postulado da unidade da Constituição. O que é que ele significa, gente? A Constituição ela foi elaborada pelo Poder Constituinte originário, certo? Nós já vimos isso. Bem, ela deve ser vista como um só documento. De forma que, olha só a palavrinha, todas. Todas as normas constitucionais possuem o mesmo status. Professor, o que é que significa isso? Lembra que nós conversamos lá atrás que a Constituição ela traz normas muito importantes, como direito à igualdade, vida e liberdade, mas ela também traz umas normas muito sem sentido, vocês lembram? Colégio Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, continuará sendo um colégio federal. Lembram disso? Então, nós vimos que a Constituição ela traz normas extremamente importantes e umas normas assim meio sem sentido. Enfim, paciência. Minha pergunta é: eu posso dizer que os direitos fundamentais estão acima da norma lá no Colégio Dom Pedro II? Aí você pode pensar, professor, mas os direitos fundamentais são cláusula pétrea. Gente, não importa. Não importa. Por que não importa? Porque todas essas normas foram fruto do poder constituinte originário. Elas são normas constitucionais originárias. Todas elas são frutos do mesmo poder. Não existe diferença hierárquica entre elas. Não existem normas constitucionais superiores e inferiores. E as cláusulas pétreas? Cláusula pétrea se refere à emenda.
Para a emenda ela é importante, mas dentro da Constituição não importa. Por que eu estou dizendo isso? Existe um certo autor alemão chamado Otto Bischoff, deixa eu ver se está aqui o livro dele. O Otto Bischoff, ele escreveu um livretinho que ele defendia o contrário, esse livreto aqui. Normas constitucionais e inconstitucionais. É um livretinho mesmo, bem pequenininho. O Bischoff defendia, em síntese, que existem sim normas constitucionais inconstitucionais. Ou seja, existem normas de diferente hierarquia constitucional, umas superiores e outras inferiores. Essas inferiores, se elas violarem as normas principais, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Gente, o Brasil e boa parte do mundo não segue essa teoria, tá bom? Não segue essa teoria. Todas as normas que vieram, que foram feitas pelo PCO, pelo Poder Constituinte Originário, são iguais, tá? Aí você pensa assim, professor, e as emendas? As emendas podem ser inconstitucionais? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Uma emenda à Constituição pode ser inconstitucional? Então, como regra, não. Como regra, não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido, porque a emenda ela existe para alterar a Constituição. Então, como regra, não existem emendas inconstitucionais. De novo, porque a sua finalidade é exatamente alterar a Constituição originária. No entanto, se vocês lembrarem, existem limites, existem vedações ao poder constituinte derivado. Limites materiais, que são as cláusulas pétreas, limites procedimentais, que é o processo legislativo, e os limites circunstanciais. Gente, se o poder constituinte derivado desrespeita esses limites, o que acontece? Essas emendas são sim constitucionais, tá? Mas, gente, isso aqui é exceção da exceção e só vale em emendas. As normas originárias sempre são constitucionais. Sempre. Claro até aqui? Sim, isso é muito importante. Concordância prática. O que é que significa isso? O que é que significa isso, gente? Bem, as normas constitucionais, elas, em abstrato, ou seja, quando eu leio a Constituição, todas elas estão em acordo. Eu vejo lá vida, liberdade, igualdade, liberdade religiosa, de expressão, direito à honra, todos eles estão em harmonia. Todas estão em concordância umas com as outras. Você lê lá, direito à honra. Você lá, direito à liberdade de expressão. Essas normas estão em choque na Constituição? Uma nega a outra? Não. Você pode ter honra e liberdade de expressão ao mesmo tempo, sem nenhum problema. Só que, no caso concreto, quando você vai analisar em concreto, você vai analisar uma situação específica, elas podem entrar em choque. Porque no caso concreto, pode ser que o uso da liberdade de expressão por alguém prejudique a honra de outra pessoa. Então, olha só, em abstrato, perfeito, mas quando eu aplico, pode ser que haja um choque. E aí, qual é o papel do intérprete, gente? O papel do intérprete é harmonizá-las, ou seja, providenciar um acordo, um ajuste, uma harmonia entre as normas constitucionais. O nome disso é concordância prática. Claro até aqui? Sim? Quarto postulado, máxima efetividade. O que é que significa isso? Quando a Constituição for interpretada, ela deve ser interpretada de forma a ter a maior efetividade possível. Eu não posso pegar a Constituição e torná-la inócua, e torná-la sem sentido. Eu não posso pegar a Constituição e
desfigurá-la, reduzir o seu alcance. Não. A Constituição ela foi feita para ter a maior aplicação possível. Então, gente, entre as diversas interpretações possíveis, qual é a que eu vou dar prioridade? Aquela que aplica a Constituição na maior medida possível. Tá bom? Eu vou sempre procurar uma interpretação que assegure, que efetive cada vez mais a Constituição. Tudo certo aqui, gente? É só voltando aí, desculpa, Tá. é porque eu estava lendo aqui da aula 8, é assim, então quer dizer que quando o senhor falou sobre o poder constituinte derivado, o poder constituinte originário. Tá. Então, quando as normas são originárias, elas sempre serão constitucionais. E quando Isso. as normas são derivadas, elas poderão ser constitucionais ou não, né? Poderão também ser inconstitucionais. É Isso. isso? Mas lembra, isso. Mas as normas do poder constituinte derivado, elas só são inconstitucionais em último caso. Só quando ela viola aqueles limites expressos trazidos pela Constituição. Só nesse caso. Certo, entendi agora. Obrigada, professor. Nada. Força normativa. Esse aqui nós já conversamos lá quando falamos sobre o RES. A Constituição deve ser encarada como uma verdadeira norma jurídica. Então, eu devo ver a Constituição como uma norma capaz de alterar a realidade. Eu não devo tratar a Constituição como se fosse letra morta. Eu não devo tratar a Constituição como se fosse letra morta. Eu devo tratar a Constituição como uma norma jurídica que obriga, que deve ser respeitada e que deve ser implementada. Efeito integrador. O que é que significa isso, gente? Tem alguém querendo entrar, mas entra e sai da sala toda hora. Gente, uma sociedade, ela é formada por várias forças políticas, sociais, por vários grupos, com várias visões diferentes. Então, pega o Brasil, né? Então, são vários grupos, são várias regiões do país, com várias visões diferentes sobre o mundo, sobre a política, com várias ideologias. A Constituição, ela exclui grupos sociais, ela exclui forças sociais? Não. A Constituição ela deve ser interpretada de forma a promover integração social. Ou seja, entre os diferentes grupos que formam a sociedade, nós teremos que ter uma Constituição que abrace eles, que promova pacificação social. Gente, isso aqui é muito importante. Infelizmente, o Supremo, às vezes, não atenta a isso. O papel de uma Suprema Corte, o papel de um Tribunal Constitucional não é abraçar um lado. Eu abraço um lado e o resto que se exploda. Não. O papel de uma Suprema Corte é tentar pacificar as relações sociais. Por quê? Quando você interpreta a Constituição é o pacto da nossa sociedade. A Constituição é o documento que organiza toda a nossa sociedade. Então, eu não devo interpretar a Constituição dizendo, olha, ela abraça isso aqui e vocês vão embora, que a Constituição não abraçou vocês. A Constituição ela é um fator, de novo, de integração e pacificação social. E não um fator de divisão. Tá bom? Esse também é o papel da Suprema Corte. Ok? Conformidade funcional. O que é que significa isso? A Constituição, gente, ela estabelece uma organização entre as diferentes funções do Estado. Legislativa, executiva e judicial. Atribuindo competências aos diferentes órgãos. Não é legislativo, os diferentes órgãos. Então, ela atribui certos papéis, certas funções ao legislativo, certas funções ao executivo, certas funções ao judiciário. Ela organiza isso. Gente, essas funções, elas estão em desarmonia ou em harmonia na Constituição?
Harmonia. A Constituição estabelece uma organização harmônica entre os poderes. O intérprete, que é o judiciário, ele pode, por meio da sua ação, desarmonizar esses poderes? Não. O papel do intérprete é harmonizar e manter essa harmonia funcional dentro da Constituição. O intérprete ele deve respeitar essa organização funcional. Então, por exemplo, isso aqui é um grande problema que nós temos no Brasil. Quando o judiciário toma para si papel que é do executivo, por exemplo, de políticas públicas, ou um papel que é do legislativo, de legislar, quando o judiciário faz isso e toma para si, ele está desarmonizando os poderes. Ele está colocando em desconformidade funcional os órgãos estatais. Esse não é o papel dele. O papel do judiciário como intérprete é manter, preservar essa conformidade funcional. Ok? Claro isso? Bem, dois últimos postulados. Aqui é quando eu vou interpretar a Constituição em relação com a lei. Tá? Quando eu for interpretar a Constituição em relação à lei, ou a lei em relação à Constituição, melhor, né? Eu tenho dois postulados: a presunção de constitucionalidade das leis e a interpretação conforme a Constituição. Bem, o que é que significa a presunção de constitucionalidade das leis? Gente, o legislativo, ele é presumivelmente, ou seja, presume-se, um poder com legitimidade democrática. Eu presumo que o legislativo ele recebeu legitimidade, autorização da população para exercer aquele papel, que tem, de novo, autoridade democrática para exercer a sua função. Por quê? Por que eu presumo isso? De onde vem essa presunção? Da minha cabeça? É? É da minha cabeça que vem essa presunção? Não, professor. De onde é? É porque o poder emana do povo, né? Que o exerce por meio de seus representantes. Isso, mas tem uma coisa mais prática, Giovana. O que é de forma prática que indica, olha, esse legislativo aí recebeu o poder do povo? O que é na prática que mostra, olha, o legislativo, ele está representando o povo? A Constituição? Não, de forma mais prática, porque a Constituição, ela é muito genérica, então vamos supor, por que o deputado federal, sei lá, o Zezinho da Silva, que só sabe ler e escrever, tem legitimidade para falar em nome do povo e eu não tenho? Porque ele foi eleito? Isso, A porque ele foi eleição? eleito. A eleição. A eleição atribui a ele a legitimidade para agir em nosso nome. Tá bom? Claro, isso é uma legitimidade presumida, tá? Pode ser que no final das contas ele vá buscar interesse dele, age em corrupção, enfim. Mas presume-se que ele age em representação do povo. Gente, as decisões dele, então, são compatíveis ou incompatíveis com a Constituição? São compatíveis. Se a Constituição ela é o documento que se volta a preservar a democracia, e esses parlamentares representam a nossa escolha democrática, então presume-se que as escolhas do legislativo são escolhas compatíveis com a Constituição. Então, gente, toda vez que eu digo assim, eu vou processar meu vizinho e eu vou alegar que o Código Civil é inconstitucional. Eu vou alegar que o Código Civil é inconstitucional. Tá? Quando eu for verificar se uma lei é constitucional ou não com a Constituição, qual é a presunção? A presunção é que a lei seja constitucional. Por quê? Porque ela foi feita por alguém que age em nome do povo. Eu presumo, então, que este representante do povo respeita a Constituição. De novo, presunções, tá bom? Presunções.
Mas ficou claro essas duas presunções? Presunção do legislativo ser democrático e presunção da lei que o legislativo fez ser constitucional? Ficou claro isso? Tá, vou seguir. Você não fala nem que sim, nem que não, eu vou seguindo. Gente, essa presunção pode ser afastada? Pode. Sim, professor. Pode ser afastada. Ou seja, o que é que significa isso? Vou repetir. Então, olha só. O legislativo, ele é formado como? Por meio de uma eleição. Nós vamos lá e votamos. Os que conseguem assento no parlamento, eles foram eleitos pela sociedade. Correto? Qual é o documento que funda a nossa democracia? A Constituição. Então tá. A Constituição, ela é democrática, ela garante a democracia, e o legislativo foi eleito de uma forma democrática. O que é que eu presumo? Que eles andam juntos ou que eles são contrários? Eu presumo que eles andam juntos. Eu presumo que o legislativo e a Constituição caminham juntos. Qual é a principal obra do legislativo? As leis. São decisões dele, são escolhas dele. As leis, então, elas vão ser compatíveis ou incompatíveis? Elas vão dar juntos ou vão se chocar com a Constituição? Qual é a regra? A regra é que elas vão dar juntas. Tá? Então, gente, assim, quando for verificada a compatibilidade de uma lei em face da Constituição, quando eu for perguntar, essa lei é constitucional ou inconstitucional? O que é que eu presumo? Eu presumo que ela é constitucional. Por tudo isso que eu falei. Tá bom? Que elas andam juntas. Agora, pode ser que uma lei seja inconstitucional? Pode, claro que pode. Só que, gente, uma lei só será declarada inconstitucional em último caso. Ou seja, em caso de certeza total da incompatibilidade da lei com a Constituição. Eu só declaro uma lei inconstitucional se disser realmente esta lei não respeita a Constituição mesmo. Não respeita. Professor, Pode falar. mas em caso, tipo, eu vou dar entrada com uma DIN, aí o juiz vai lá, analisa que tem grande chance de ser inconstitucional. Antes de dar decisão, ele pode suspender o efeito dessa lei? Pode, né? Não, calma. Ele acha que a lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Ah, Tipo, inconstitucional, tá. já teve Sim, o prova, ele mas pode não dar uma total, liminar. ainda não acabou o estudo, né? Aí, porque tem um caso, né, que eu estava lendo, inclusive, recentemente, que ele suspendeu os efeitos e ele até usou um Isso. termo em latim que fala da questão do tempo, tipo assim, a lei ela ainda vai Ex demorar para nunc. ser isso, eu não sei Isso. pronunciar, mas aí ele suspendeu o efeito porque ia demorar ainda a decisão, entendeu? Isso. Aí nesse caso, Isso. sim, pode, né? Pode sim. A liminar, ela permite que o juiz, que no caso não vai ser o juiz, né, vai ser um ministro, que o ministro do Supremo antecipe os efeitos da decisão dele. E aí diz, ó, eu estou achando que essa lei é inconstitucional. Então, desde agora, para ela não causar problemas, desde agora, eu já suspendo os efeitos dela. Isso mesmo. Tá? Gente, eu acho que nós já até vimos essa última característica aqui. Interpretação conforme a Constituição. Nós vimos quando nós falamos lá de eficácia irradiante. Lá atrás, olha só. Nosso material já está grande, né? 30 páginas. É um mini não, né? É um resumo até razoável do nosso tema. Olha só, lá atrás, quando nós falamos de neoconstitucionalismo, eu falei para vocês sobre eficácia irradiante, que é a implicação da Constituição sobre as leis. Então, olha só, o que é que nós temos aqui? Nesse exemplo, nós temos uma norma constitucional, que aqui no caso era
à liberdade de expressão. E nós temos um crime, que é o crime de apologia às drogas, tá? Então, a norma constitucional, ela vai ser usada para nós interpretarmos o crime de apologia às drogas. Em qual situação? Marcha da maconha. A pergunta é, a marcha da maconha é compatível com a liberdade de expressão ou, ao contrário, é um crime? Bem, eu acabei de dizer para vocês que a regra é declarar leis inconstitucionais? Não. Acabei de falar que as leis têm presunção de constitucionalidade. Só que qual é o problema? Essa lei aqui, esse dispositivo, ele gerava duas interpretações. A primeira interpretação é: o protesto não configura crime. A outra interpretação é: o protesto configura crime. Qual das duas interpretações atende à exigência da Constituição? Bem, eu tenho que ver qual das duas interpretações, dessa 1 ou essa 2, é compatível com esse norma constitucional. Analisando, eu posso dizer, o protesto, ele é uma crítica à lei, uma crítica à criminalização, uma crítica, enfim, à política de drogas, sei lá. É uma crítica. A crítica, ela é protegida pela Constituição? Sim, é. Então, o protesto é protegido pela Constituição? Sim, é. Ou seja, qual das duas interpretações será usada? A primeira. Esta será a interpretação usada. Atenção! A lei em si é constitucional ou inconstitucional? A lei. A lei que prevê que apologia a drogas é crime, o que você defender, apoiar o uso de drogas é crime. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? Oi? Inconstitucional. A lei é constitucional. Você Crime de apoia? apologia às drogas? Oi? De crime de apologia às drogas? A lei é constitucional, ou seja, a lei é válida. A lei é válida. Só não é válido nesse caso, porque foi utilizado o protesto, né, professor? Isso, perfeito, é isso mesmo. Neste caso do protesto, eu não posso aplicar a lei, é isso que o Supremo disse. Mas nos outros casos pode, sei lá, você sai e faz uma campanha assim, use maconha, use maconha. Isso é crime? Sim, isso é crime. Agora, você fazer um protesto dizendo, olha, nós temos que alterar a política de drogas no Brasil. Esse protesto é constitucional, ele é válido ou inválido? Se isso é válido, esse protesto é válido. Esse protesto, ele não viola a lei de crime de drogas. A lei de drogas. Não viola. Deu para entender ou ficou confuso? Toda lei, gente, Eu entendi, professor. Entendeu? Tá. Vou só repetir para ficar claro. Toda lei pode ter várias interpretações. Só que existem casos que a interpretação de uma lei viola a Constituição, que é o caso aqui. Se você interpretar essa lei dizendo que ela proíbe um protesto, essa interpretação aqui, ela viola a liberdade de expressão trazida na Constituição. Então, o que você faz? Você declarar a lei inconstitucional? Não, a lei não tem nenhum problema. O problema é esta interpretação. Então, você vai dizer, ó, esta interpretação não pode, mas a lei pode. Para outros casos, não para este. Ok, agora? Sim? Ok, gente. Então, nós vamos até aqui. Porque outro assunto é a aplicabilidade, e a aplicabilidade vai exigir mais tempo de nós. Tá bom?
Então, nós terminamos interpretação, Professor, aí faltam só 2 tópicos de conteúdo, que é a aplicabilidade, rapidinho, que é a aplicabilidade, e tem mais um tópico que eu não lembro de cabeça agora, tá bom?